Muito boa noite. Nós vamos continuar nosso estudo de O Livro dos Espíritos, de onde paramos já há quase 2 meses. Ainda no item Fatalidade, do livro 3º, capítulo 10º, Lei de Liberdade, na questão 857. Nessa questão, Allan Kardec indaga, dizendo: há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que a sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Na obra do romancista gaúcho Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, há um dos capítulos cujo título é Um Certo Capitão Rodrigo. E a personagem, o Capitão Rodrigo, ele vai para a morte dizendo que ainda estão para inventar a bala que vai matá-lo. E meia hora depois ele está morto. Então ele acha que não vai morrer, mas ele leva um tiro e morre. Há homens que têm o pressentimento da hora da morte. É muito comum nós ouvirmos relatos de pessoas que pressentem, e do nada, sim. Porque quando a pessoa está doente, ela tem alguma enfermidade grave, aí é mais simples, porque ela já está realmente se preparando. Mas há pessoas que do nada, como que numa intuição, resolvem preparar tudo e etc., e de repente desencarnam, como se estivessem pressentindo aquilo. Isso é bastante comum. Na verdade, todos nós na Terra somos uma legião de miseráveis. De miseráveis do corpo e de miseráveis da alma. Somos miseráveis do corpo porque a nossa fragilidade é muito grande. Um vírus, uma bactéria insignificante pode nos destruir em algumas horas. A gente tem acompanhado a epidemia de ebola na África, ameaçando o mundo todo. E somos miseráveis da alma porque nada dá conta de nos tornar plenos e felizes. É como se a nossa personalidade psíquica fosse caracterizada por uma eterna fenda. O filósofo Sartre fala de fenda mesmo, algo que não se completa, que nunca está completo. E quando a gente chega num lugar, é como se ainda faltasse alguma coisa. E aí a hora que a gente preenche essa coisa, ainda falta outra. E aí falta outra, e aí falta outra. Então, se você é alguém que se sente sempre insatisfeito, fique tranquilo. Isso é da condição humana. Nós estamos sempre insatisfeitos. Nós nunca estamos plenos. Por quê? Porque a plenitude não é do homem. A plenitude, se ela existe, ela só o é no âmbito do divino, do sagrado. É da condição humana essa incompletude. E os problemas, eles não desaparecem. Quando nós conseguimos solucionar um problema, em seguida vem outro. E aí eu acho interessante, porque nós temos a tendência de sonhar com um dia em que não haverá mais problemas. Então a gente imagina assim, por exemplo, quem está trabalhando ainda fala assim: eu estou juntando um dinheirinho, e daqui 10 anos eu aposento, e eu já me programei. Então eu estou esperando para ser feliz mesmo daqui 10 anos. Ou assim, eu estou esperando para ser feliz a hora que os meus filhos se formarem, eu tiver dado um diploma para cada um, ou quando eu juntar. Eu uma vez acompanhei um caso de uma senhora que reclamava muito do marido, porque ele dizia que só ia passear com ela e sair depois que ele juntasse 1 milhão. E aí ela queria sair, ela falou: não, vamos para uma viagem. Não, eu tenho que juntar dinheiro. A hora que eu juntar 1 milhão, nós vamos começar a viver a vida. Olha que beleza. Mas, de certa forma, nós
também somos parecidos com ele, né? A gente acha que as coisas boas estão sempre no final, né? Por exemplo, vocês já viram quando a gente vai comer camarão? A gente põe o arroz, põe o caldinho com arroz, e se a gente gosta muito de camarão, a gente vai afastando para o prazer bom ficar para o final. A gente vai colocando no finalzinho para sentir aquele gosto, né? Porque tudo que é bom dura pouco, e se a gente comer o camarão, que é muito caro, antes, vai ficar ainda com fome e não vai ter mais camarão. Então a gente enche o bucho com arroz, para depois ter o prazer de comer o que é, né? A gente faz a mesma coisa com a vida. É como se a gente fosse obrigado a digerir tudo que é ruim e deixasse as coisas prazerosas e boas para o final, de lado. Inclusive, nós, na cultura ocidental cristã, nós temos muito desconforto com a alegria e com o prazer, né? Quando a vida está muito boa e quando a gente está muito alegre e as coisas boas estão acontecendo com a gente, espírita principalmente tem muito isso, né? Fala, ai, dá até medo, deve estar vindo uma tragédia aí. Não é possível que a vida é tão boa, né? A gente tem dificuldade porque nós fomos criados ouvindo que o certo é sofrer, que o certo é, né, levar a vida de uma forma pesada, né, etc. Nós não fomos educados para a alegria, para a felicidade, para a leveza. Nós somos criados para o sofrimento, o drama, a tragédia, né? Como se a gente estivesse condenado a isso. E nesse capítulo, que fala da fatalidade, do pressentimento da morte, isso está muito claro no sentido de que seres inteligentes que somos, e, portanto, os únicos que têm a consciência de que vão morrer, o que nos caracteriza no mundo é o desespero. Desespero é uma palavra, des quer dizer sem, esperança. Quer dizer, o desespero é sem espera. E por que nós somos caracterizados pelo desespero? Porque nós sempre estamos ameaçados pela partida. Nós somos seres da finitude, e não só a nossa própria finitude, mas a finitude de tudo que está em torno de nós. Então, por exemplo, né, tem gente que fala da melhor idade. Isso é de uma hipocrisia tremenda, né? Porque a única coisa boa de ficar velho é não ter morrido jovem, o resto é tudo horrível. Né? Esse negócio, ai, a melhor idade, o escambau que é a melhor idade. É reumatismo, é catarata, a urina não controla mais, né? Tem desejo sexual, mas não adianta nada, porque não funciona, quer dizer, porque o desejo está na mente, mas o pinto não acompanha. E o idoso, ele tem vontade, só que não acontece, né? A mulher, né? A Cecília Meirelles fala disso, né? Olha, eu não tinha esses olhos cansados, essa pele ressecada, essas mãos, né? E aí ela diz assim, olha que bonito, né? Como a poesia é interessante. A Cecília Meirelles fala assim, eu não dei por esta mudança assim, tão certa, tão simples, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, por isso que é bom ser espírita, porque a gente envelhece e tem a esperança de um corpo novinho daqui a pouco, na reencarnação. Não fosse isso, seria uma grande tragédia, né? Então a gente espera, né, sem muita pressa, obviamente, né, que depois de desencarnar nós vamos pegar aí um corpo novinho e começar tudo de novo. Mas a fatalidade do envelhecimento só tem uma coisa boa, que é não ter morrido jovem, né? Desencarnar jovem é sempre muito triste, é uma tragédia muito grande que nos abate. Então a gente envelhece. E esse envelhecer, diz, mas o idoso é sábio.
Alguns são, outros não. Eu conheço idosos de 90 anos, são imbecis. A idade veio e a pessoa piorou muito. Então esse negócio, todo mundo fica velho, fica sábio, mentira. Tem uns que ficam, outros ficam piores, cristalizam na ignorância, no preconceito, no primitivismo. Então isso é bobagem. Mas, alguém já disse que os anos nos ensinam coisas que os dias desconhecem, nos dando um patrimônio que se chama experiência, e que de verdade não serve para quase nada, porque quando nós o acumulamos em boa monta, já não há mais tempo de fazer nada com ele. Vou repetir. Os anos nos ensinam coisas que os dias desconhecem, nos dando um patrimônio chamado experiência, e que de verdade quase não serve para nada, porque quando nós o acumulamos em boa conta, já não há mais tempo de fazer muita coisa com ele. Diante disso, o que nos sobra? Então vamos lá. Sobra-nos aquilo que unicamente é capaz de nos redimir de nossa própria miséria. E o que nos redime dessa miséria existencial? Tudo aquilo que, como Jesus colocou, a traça não rói, né? A ferrugem não destrói, os tesouros da alma, como por exemplo, as experiências afetivas, né? Então qualquer um é capaz de amar, independente da idade, independente da condição física. E amar assim, nessa experiência de amor, sem muito rótulo. Nós temos a mania de rotular e categorizar coisas, como se fosse possível colocar a vida em gavetas diferentes, né? O amor sem explicação. Gostar, sentir-se bem, presentear, dizer coisas bonitas uns para os outros, experimentar a sensação da beleza. Como assim? Ler mais poesia, ver mais filmes, ler mais romances, observar com mais cuidado as flores, apreciar as obras de arte, ouvir música que faça bem ao nosso coração e à nossa inteligência, comer uma comida gostosa, sentir o cheiro de um perfume ou de uma folha dessas daqui de malva, né? Rir gostoso de uma piada, não se levar tão a sério e nem levar a vida tão a sério. Conseguir rir um pouco de nosso próprio ridículo. Levar uma vida simples. Ter consciência de nossa mediocridade. Saber de nossa fragilidade. E nisso se encerra o sentido maior da nossa experiência, que é justamente o nosso crescimento intelecto-moral. Então, quando nós conseguimos levar uma vida com uma qualidade afetiva, espiritual, e quando eu falo de espiritual, não é espiritual no sentido de uma qualidade de vida espírita, é uma qualidade de vida espiritual, que até quem é ateu pode ter, e que muitos religiosos que podem ir todo dia na igreja, no centro espírita, não conseguem ter, passam a vida e não têm isso, porque a espiritualidade, ela independe da religião. Então, o investimento nessa experiência interior de espiritualidade é o que torna a vida boa de se viver, mesmo com dor, porque dor não é sinônimo de sofrimento. É possível sofrer sem dor, mas é também possível sentir dor sem sofrer, porque o sofrimento, ele não é físico,
O sofrimento, ele vem do nosso desespero. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu, que é muito citado pelo Divaldo Pereira Franco, escreveu uma obra clássica chamada O Desespero Humano. O que é esse desespero? É justamente essa sensação de desamparo. E eu creio que muitos que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando. Por exemplo, há um momento na vida em que as pessoas mais velhas que nós e importantes morrem antes que nós. A gente perde um avô, uma avó, às vezes perde o pai, a mãe, aí fica viúvo, perde o marido, ou perde a esposa, perde os amigos, e vai dando um sentimento de desamparo, de solidão no mundo. É como se a gente se sentisse órfão em alguns momentos. E essa sensação de orfandade, de solidão, de desamparo, nos acomete, é normal que nos acometa, e nós precisamos, de alguma forma, dar conta de sair desse lugar da solidão, desse lugar do desespero, desse lugar do sofrimento. Então nós inventamos coisas. O filósofo Martin Heidegger chama isso de passatempo. O que é um passatempo? É toda e qualquer atividade que nos subtrai de cair naquilo que ele chama de o tédio profundo da existência. O que é esse tédio profundo da existência? A gente inventa coisas. Por exemplo, de verdade, nenhum de nós morreria se não tivesse vindo aqui no centro hoje. De verdade, não faria muita diferença, vir ou não. Mas por que a gente vem? Porque a gente preenche a nossa vida com coisas que dão um certo sentido à nossa existência. Que vão das coisas mais simples às coisas mais complexas. Então, quem gosta de espiritualidade e religiosidade, vai ao centro espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe. O católico vai à missa, vai comungar, vai participar dos grupos da igreja. O protestante vai na sua igreja protestante, o judeu vai na sua sinagoga. O outro vai ser voluntário no hospital, o outro vai numa creche, o outro vai pintar quadros, o outro vai, cuidar de jardins, o outro vai para a academia fazer ginástica, o outro vai costurar para as... Independente das atividades, quer dizer, do caráter moral que elas encerrem, de fazer o bem para o outro, não fazer, etc., nós preenchemos a nossa vida para que a gente não caia nessa solidão e nesse tédio profundo. Por quê? Porque a face da terra ainda é, por mais que nos doa essa experiência, ainda é um plano de grande sofrimento. O poeta espanhol Federico García Lorca, numa entrevista, pouco antes de ser assassinado pela ditadura do general Francisco Franco, na Espanha, respondeu a seguinte pergunta: o que é a vida? O que é a vida? E a resposta do poeta foi assim: é riso por entre um rosário de mortes. É o homem por trás da gargalhada. É a busca incessante do amor no coração das pessoas. Olha que bonito. Então a vida é assim, um dia está tudo lindo, no outro vem uma pancada, um grande sofrimento. Aí no outro dia, é tão interessante isso, porque eu sou muito convidado para velórios de modo geral. E às vezes eu vivo a experiência de durante o dia no enterro e à noite numa festa. E no outro dia tem um outro enterro para ir. E eu acho bom isso. Por quê? Porque me ensina que a vida é assim. De manhã a gente chora, à noite a gente sorri, no outro dia a gente chora de novo, depois tem outra festa para ir, depois tem outro velório para ir, depois tem outra festa para ir, depois tem 3 velórios, depois mais 2 festas. E se a gente ficar só na festa, a gente tem uma vida de ilusão. E se ficar só no velório, a gente tem uma vida de reclusão.
não é nem só uma coisa e nem só outra. Então a gente precisa estar inteiro em todos os lugares. Sofrer intensamente e sorrir intensamente. Esses dias morreu o escritor paraibano Ariano Suassuna. E eu estava lendo sobre ele, era muito inteligente, ele tem uma frase interessante, que eu achei o máximo, que resume enciclopédias inteiras. Ele diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Isso é o homem sábio. Ele sabe que a vida não é feita só de alegrias, nem só de tristezas, mas o que a gente deseja é que as coisas boas superem as coisas ruins, tendo consciência o tempo todo de que as ruins também acontecem. E ninguém está a salvo de vivenciá-las. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu me lembro muito da Hebe Camargo, quando ela começou a se tratar do câncer, que numa entrevista ela disse assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho peninha. Vocês lembram disso? Eu achei bonitinho, achei uma gracinha isso, sabe? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho peninha. Por quê? Porque quem sabe viver, para quem sabe viver, é possível ter uma vida interessante. Mesmo sendo essa vida, como disse o poeta Lorca, um riso por entre um rosário de perdas, de mágoas, de sofrimentos. Mas essa é a que nós temos. Não há outra. E cada um de nós tem a sua história. Não adianta a gente querer sofrer pela dor do outro, e nem o outro querer sofrer porque cada um sabe a sua dor. Ninguém vai saber como que o outro sofre. Né? Tem gente que imagina, está sofrendo lá, chorando, porque morreu o cachorrinho. Dá para saber, às vezes, aquele cachorrinho para a pessoa tinha um valor que esse que está falando não experimentou nessa encarnação, numa relação afetiva com o animal. Mas a outra pessoa está sofrendo muito. Preciso respeitar a dor do outro. Né? Preciso respeitar a história do outro. Esse desespero, ele se dá principalmente, esse desespero que nos acomete, ele se dá principalmente pelo nosso desconhecimento. O desconhecimento do sentido da vida, o desconhecimento do sentido de estarmos aqui, do porquê de sofrermos e assim por diante. O grande filósofo espírita Leon Denis escreveu uma obra clássica chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse filósofo foi aquele que foi apresentado a Eurípides Barçanufo, professor sacramentano, e o converteu. Eu não gosto muito dessa palavra, converteu ao espiritismo, mas o seu Eurípides viveu numa época em que isso era comum, fazia mais sentido falar em conversão. Né? Eu me sinto muito mal com esse negócio de conversão, sabe? Aí eu me converti ao espiritismo, eu tenho vontade de não ser espírita mais, porque eu me sinto muçulmano. Esse negócio a gente tem lido nos jornais, aquele pessoal do Estado Islâmico, que obriga as pessoas a se converterem. A gente precisa entender que espiritismo, ninguém se converte ao espiritismo, que nós não somos uma seita e não somos uma religião tradicional. Se for para ser igual, é melhor não ser. Ninguém se converte ao espiritismo. As pessoas conhecem o espiritismo e elas se enriquecem com as ideias que a doutrina pode eventualmente trazer para a vida delas. E para aí. Esse negócio de converter. Eu era católico, me converti. Cruz credo. Não tem esse negócio de conversão. Mas naquela época, que o espiritismo era muito perseguido, se falava assim. Né? Então o senhor Eurípides era católico e ele se converteu ao espiritismo lendo um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Essa questão do sentido da existência, etc., é uma questão que nós espíritas também não temos como responder.
E por que não temos? Porque se tivéssemos, nós esgotaríamos o conhecimento. E o conhecimento é algo inesgotável e infinito. Então, nós conseguimos encontrar alguns sentidos a partir de hipóteses extremamente lógicas, que estão lá no Livro dos Espíritos, etc., mas que não esgotam isso. Há um físico quântico, que aliás escreve na Folha de São Paulo, Marcelo Gleiser, que publicou agora um livro recente, chamado A Ilha do Conhecimento. E é bem interessante. Por quê? Olhem que raciocínio inteligente. À medida que o tempo passa, amplia-se o conhecimento. E esse conhecimento é como se fosse uma ilha. Ou seja, se eu tenho uma ilha pequenininha, ok? O limite entre o território dessa ilha e o oceano, ele é menor. Então, se eu tenho pouco conhecimento, aquilo que eu desconheço parece que é pouco também. Se eu começo a inflar essa ilha, ou seja, se ela cresce de tamanho, a praia também cresce. E a praia significa o tanto de coisas que eu desconheço. Então, é um caminho que não tem solução. Porque quanto mais eu amplio o meu conhecimento, maior é o número das coisas que eu desconheço. Olha que interessante. Eu estou sendo claro ou não? Levando-se em conta que o conhecimento é uma ilha, e o desconhecimento é o oceano que está em torno dessa ilha, quanto mais o conhecimento se amplia, mais aquilo que eu desconheço também se amplia. E o que é interessante, não tem fim. Não há fim. Quer dizer, quanto mais eu sei, mais aumenta o repertório daquilo que eu não sei. E quais são as três grandes questões? As três grandes questões são o surgimento do universo, o surgimento da vida, mas esses dois primeiros, o ser humano já está bem avançado. A terceira grande questão é essa que não quer calar, e que todos nós estamos no escuro, inclusive os espíritas, que é o surgimento da inteligência. Nós conseguimos explicar como funciona um cérebro, mas ninguém consegue explicar como funciona o pensamento. O pensamento ainda é a maior incógnita, né, no universo do conhecimento. E como o pensamento, ele não é matéria, e para nós espíritas, ele é o aspecto, a dimensão principal do espírito, nós também não temos, espíritas, essa resposta. Ou seja, ninguém ainda conseguiu precisar em que momento um princípio inteligente deixa de ser princípio inteligente e pode ser chamado de inteligência, que é isso que nós somos. E a principal característica da inteligência é a liberdade. Portanto, o conhecimento é uma grande ilha. As três grandes questões são essas. E para nós, que já indagamos sobre essas coisas, isso aumenta, de certa forma, o nosso desespero. O Chico Xavier disse que uma vez, pensando sobre isso, não é, quis saber sobre a origem, e o Emmanuel falou, eu vou te levar para dar uma volta. E levou. O Chico se desprendeu do corpo físico, num desprendimento consciente, e ele viu de longe o corpo dele, saiu do quarto dele, e foi subindo, subindo. Aí de longe, diz que ele viu lá Uberaba, e aí Emmanuel foi saindo com ele do plano da estratosfera, tal, e aí diz que ele viu como se fosse o planeta Terra de muito longe. E ele foi tomado de uma perturbação insuportável. E ele pediu, por favor, para que o Emmanuel o devolvesse ao corpo, porque ele queria tomar uma xícara de café quente.
Essa semana nós vamos nos empanturrar de café. E eu continuo no domingo que vem. Que Jesus nos abençoe.